Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu estou passando por aqui para deixar mais uma reflexão da palavra de Deus. A reflexão de hoje, ela é um pouco quente. Estou com a Bíblia aberta na carta aos Hebreus, capítulo é o 5, o versículo é o versículo 4. Esse texto diz assim: E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Eu percebo duas coisas importantes nesse texto. Primeiro, que servir a Deus no ministério é uma honra, e quem dá esta honra é o próprio Deus. O texto diz: e ninguém toma para si esta honra, porque ninguém pode fazer de si mesmo um ministro de Cristo. Ninguém tome para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, e o exemplo é o Arão. Então, servir a Deus no ministério é uma honra. Além de servir com honra no ministério, também tem a força do peso da palavra que diz: senão o que é chamado por Deus. Ou seja, no ministério não há espaço para aqueles a quem Deus não chamou. Há espaço no ministério para aqueles a quem Deus chamou. Ministério é vocação, ministério é chamado, e quem chama é Deus. O chamado de Deus, em primeiro lugar, é pessoal, porque Ele chama pessoas. O chamado de Deus, em segundo lugar, é diretivo, porque Deus é direto com aquele ou aquela a quem Ele chamou. O chamado de Deus para um indivíduo, além de ser pessoal e diretivo, é um chamado intransferível. O que Ele tem comigo é comigo. O que Ele tem com você é com você. O chamado de Deus, além de ser pessoal, diretivo, intransferível, o chamado de Deus pode ser, inclusive, um chamado soberano, que é aquele que Ele chama e não aceita não como resposta. Todos aqueles a quem Deus chama é uma honra. Estão sendo honrados por Deus e vão honrar a Deus com seus respectivos ministérios em exercício na obra de Deus. Todavia, eu deixei aí esta mensagem meio que parece que quer criar uma polêmica. Longe disso. São pensamentos deste pregador. Infelizmente, quando olhamos para a obra de Deus como num todo, com os olhos bíblicos e teológicos, nós percebemos, e não precisa ser profeta para perceber, nós enxergamos que, infelizmente, há pessoas no lugar errado. Há pessoas que estão exercendo funções de pastoreio, de liderança, sem vocação nenhuma, sem nenhum chamado de Deus. Mas é possível que alguém esteja no ministério sem ser chamado? Ora, nós percebemos isso, enxergamos isso. Não precisa ser profeta para ver isso, não é uma revelação. É tão claro, é tão evidente. Sofre essa pessoa, sofre a igreja, sofre a família da igreja, porque naquele púlpito, naquele altar, ali está um homem ou uma mulher
ocupando o lugar pelo qual Deus não os chamou. Mas como que ele ou ela conseguiu chegar a tal posição? Daí o tema da mensagem de hoje: dízimos altos, nepotismo e amizade colorida. Infelizmente, alguns têm alcançado certas posições eclesiásticas, diga-se de passagem, na obra de Deus, na igreja de Deus, no reino de Deus, por causa dos seus dízimos que são altos. Ora, vê se tem cabimento. Através dos dízimos se compra os cargos? Ou a liderança que está dando esse cargo não quer perder esse então dizimista, porque o seu dízimo é alto? Parece-me que estamos vivendo uma geração estranha, difícil, porque os nossos pais lutaram lá atrás na fidelidade, no temor e no tremor, com muitas lágrimas, ainda que com deficiências bíblicas e teológicas, mas sempre mantendo a igreja de Deus na doutrina e no temor do Senhor e no fervor do Espírito Santo. Parece-me que afrouxamos e agora pessoas sem vocação, sem chamada, sem temor a Deus, ocupam lugares que nunca deveriam estar, porque os seus dízimos são altos. É uma tragédia para a igreja. Como disse Paulo em 2 Timóteo 3:1, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Parece-me que é o que nós estamos vendo. Quando não é o dízimo alto de alguém que o faz com que seja premiado, ou um determinado cargo, título e até a ocupação na igreja de Deus, é o nepotismo ministerial. Ou seja, o que o pai transfere para o filho para o neto, e fica tudo em família. E chamada que é bom? Nada. Pois é o que os nossos olhos estão vendo e é o que nós estamos percebendo. Um nepotismo ministerial, um nepotismo de igreja, de ministério, e os que são chamados, na maioria das vezes, estão esquecidos. Aliás, os que têm chamada, às vezes têm que desenvolver a sua chamada em outros campos, porque no seu campo o nepotismo não permite. Terceiro lugar, além dos dízimos altos, quando não é esse viés, é o viés do nepotismo, quando não, é o da amizade colorida. É a amizade que eu tenho com ele, com ela, de tantos anos, que me faz com que eu possa promovê-lo. Mas é a chamada? Não importa, somos amigos, está tudo em família, é tudo na amizade colorida. Quem sofre com isso é a igreja, que vai ter um líder que é amigo, ou um líder que é da família, ou um líder que tem um dízimo alto. Mas o que a igreja precisa, esse líder não tem. Se não vier do céu, não adianta. Tem que ter chamada. Cada um fique na vocação que Deus chamou. Daí a expressão dízimos altos, nepotismo e amizade colorida. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre e que você nunca entre por esse caminho. Se Deus te chamou, chamou. Se não te chamou, não ponha a mão nesse negócio. Não pague preço por coisas que Deus não te chamou. Seja um crente fiel e vai morar no céu. Deus em Cristo vos abençoe. Esta é a nossa reflexão de hoje.